Olá, seja bem-vindo à SMV 20, a Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Rodrigo Werneck e vou estar aqui ao longo dessa semana mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar você a compartilhar esse momento nas suas redes sociais, utilizando, marcando o Client Hub e usando a hashtag SMV20. Para falar hoje sobre 5 hacks aí para vencer nas redes sociais em 2020, nós temos aqui o Rafael Kiso, CMO da MLabs. Rafael, muito obrigado pela tua disponibilidade, cara, em participar conosco. É um enorme prazer, sempre é muito bom estar com vocês aí da Clint e com essa audiência. E hoje eu vou falar dos 5 motivos porque sua estratégia nas redes sociais pode não estar dando certo, né? E são 5 motivos, que são 5 insights e 5 hacks que vão te ajudar. O primeiro deles é sobre engajamento versus venda, né? Então, acho que o primeiro motivo pelo qual talvez seus resultados não estejam dando certo é porque você está acreditando que engajamento é sinônimo de sucesso. Obviamente que engajamento ele é sim um sinal social positivo, né, de que você está fazendo aí um conteúdo, alguma coisa interessante nas redes sociais. No entanto, likes não pagam a conta, né? Venda sim, a gente sabe que no fim do dia é importante a gente vender. E para isso, é importante a gente ter em mente a jornada do cliente, para que a gente consiga, então, entender o primeiro principal motivo, que é essa história de engajamento versus venda. Toda a jornada do cliente, ela tem uma sequência lógica. Diferente do funil de vendas, que o funil pode ser dinâmico, né? Hoje em dia, principalmente, né? O cliente ele pode entrar, o lead, né? Pode entrar no topo, no meio ou no fundo direto. Mas a jornada do cliente, ela é lógica. Por quê? Porque sempre, em primeira instância, esse lead, ele fica sabendo da sua existência, né? Ele cria consciência de que você existe de alguma forma. Em segundo passo, ele passa a considerar aquilo que você sabe ou aquilo que você vende, né? Se você vende alguma coisa, você é especialista nisso que você vende, então, portanto, ao fazer ali conteúdo e ele tiver contato com esse conteúdo, ele vai passar a considerar você ou considerar buscar mais informações, onde ele entra no site, inclusive, né? O terceiro passo é a compra, é a ação, é a conversão, né? Que invariavelmente, no caso ali de vocês, de construtora, né, você tem um ciclo de venda um pouquinho mais longo, né, um pouquinho maior. E aqui a gente tem a experiência própria e a experiência compartilhada, que geralmente em jornadas de clientes clássicas, né, você tem somente o pós-venda, como o passo ali pós-compra, né, mas eu divido essa pós-venda em 2 outras etapas, a experiência própria e a experiência compartilhada, porque sempre que alguém compra alguma coisa, adquire um produto, um serviço, né, no caso ali, um bem, né, um empreendimento, ela tem uma experiência própria, seja na jornada como um todo, né, de atendimento, tudo, assinaturas, etc., toda a parte burocrática, e também nas chaves, na entrada, na hora de fato se mudar para o apartamento, ou para casa, ou para aquele imóvel, né? Então a experiência própria é muito importante. Depois a experiência compartilhada, que no fim do dia é o que a gente quer que todo mundo faça, né? É contar para os outros, é o velho bom boca a boca que acontece aí na última etapa. Então a gente quer estimular esse velho bom boca a boca, porém de forma turbinada aí pelas mídias sociais. E é isso que eu chamo de unbound. É um ponto importante desse slide, né? Porque o Unbound, ele, na verdade, é um framework estratégico que une diversas outras estratégias embaixo dele. Então, veja que no Awareness, atualmente, né, pensando aí no contexto digital, a gente tem que estar onde as pessoas estão, né? Elas estão onde? Elas estão nas redes sociais, mais tempo lá, inclusive, do que assistindo televisão. Então, é legal fazer o outbound ali no Awareness, que é aquela mídia paga, aquela mídia onde você coloca, né, o seu negócio diante da pessoa, se faz presente, né? As pessoas vão ter mais consciência de que você existe. E aí, na segunda etapa, que é a consideração, seria interessante usar o inbound, que é aquele marketing de atração, né, baseado em marketing de conteúdo, tem o funil, nutrição de leads, automação, porque a partir do momento que a pessoa vai buscar mais informações, você tem que estar ali presente e para corresponder a essa busca, né, seja no Google ou em outros canais. E aí você vai nutrindo esse lead, etapas de meio e fundo. Na compreensão, a gente usa os dois, né? Outbound e inbound, porque aí no outbound você pode fazer o remarketing, você pode reimpactar essa pessoa, e usando o inbound você também tem condições
de continuar nutrindo esse lead até que ele fique maduro o suficiente para comprar. Na etapa da experiência própria, experiência compartilhada, aí entra o marketing de indicação, marketing de relacionamento, né? Para que você estimule aquele cliente de fato a falar de você para um novo cliente, potencial lead. E aí a gente sabe muito bem, né, que funciona, porque quem conhece melhor do que a gente mesmo quem é o nosso público-alvo é o próprio cliente, né? Então essa história do Unbound é isso, é a gente chegar montar um framework com base em várias estratégias, como eu citei, para que a gente faça o cliente chegar até o final e o compartilhamento dessa experiência dele estimula novos usuários. Eu dei vamos dizer assim, essa introdução para continuar ainda com a história do likes não pagam a conta, né, venda assim, para falar sobre um dos primeiros erros clássicos que eu vejo acontecendo, né, e aí a gente analisa aqui na MLabs centenas de milhares de clientes, né, e na minha experiência também, eu sou fundador de uma agência digital, já trabalhei com o setor de construção civil, né, então assim, eu conheço bem o que está acontecendo, e o que geralmente as marcas fazem, né, elas compram mídia por engajamento em todas as etapas, achando que engajamento ela é o sinônimo de sucesso, de conversão, alguma coisa nesse sentido. E, gente, no começo da jornada, dificilmente alguém que não conhece você, nunca ouviu falar da sua construtora, da sua incorporadora ou do produto, vai engajar com alguma coisa que não viu. É mais difícil, né? Então, na prática, seria muito mais interessante você optar por comprar mídia por alcance, para fazer as pessoas, de fato, verem que você existe, né? Então, alcance você vai conseguir fazer com que o seu custo por 1.000 impressões, inclusive, seja mais barato, porque você quer alcançar pessoas, você não quer cliques, você não quer engajamento. E geralmente quando você opta por engajamento e a pessoa não engaja do outro lado, ela não corresponde ao objetivo da campanha, e invariavelmente no Facebook, no LinkedIn, no Google, quando a pessoa do outro lado não corresponde ao objetivo da campanha, o seu CPM aumenta, né? Porque uma das principais variáveis é o índice de relevância do seu anúncio. Aparentemente não vai ser relevante para a pessoa naquele momento. E aí depois, quando você alcançou aí o maior número de pessoas possíveis dentro do público-alvo, né, com uma certa frequência, que eu vou falar daqui a pouco, você vai para a etapa de conversão, usando aí o pixel do Facebook ou o script de conversão do Google, para poder rastrear quem é que está comprando e poder otimizar a sua mídia das etapas anteriores para alcançar pessoas semelhantes, né, de forma mais inteligente. E nas etapas posteriores à compra, aí sim o engajamento faz sentido, porque aí você vai alcançar pessoas que já são clientes. E, naturalmente, quem já é cliente sabe quem é você, o que é você, já comprou, já teve uma experiência, e se aparecer um post, alguma coisa nesse sentido, a probabilidade delas engajarem ou compartilharem aquele conteúdo é maior. E aí é muito importante ter em mente também que é legal criar conteúdos específicos, exclusivos para quem é cliente, né? Não só para quem ainda não é cliente, mas a gente vai falar isso mais para frente. E qual é a estrutura? Então a gente falou assim, bom, primeiro motivo, é comprar por alcance, achar que engajamento é sinônimo de sucesso. Um item ainda desse motivo é que a maioria das campanhas, invariavelmente, duram pouco. Quando a gente faz campanha de performance, a gente coloca ali 1 semana, 2 semanas, com aquela coisa de senso de urgência de curto prazo, né? Ou um mês que seja. Mas o próprio Facebook, o Facebook IQ, que é o centro de pesquisa do Facebook, chegou à conclusão de que as campanhas de melhor desempenho tendem a ter no mínimo 10 semanas. Para quê? Para que ele consiga passar por todas as etapas da jornada e consiga ter a frequência, inclusive, adequada para que a lembrança de marca aconteça, para que a intenção de venda aconteça. Só para dar um spoiler aqui, basicamente, uma frequência 2 por semana ou 8 no mês é uma frequência adequada para que você leve até 90% da intenção de compra de um potencial lead, porque você está presente ali constantemente e aquela máxima é válida, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, como esse mercado tem bastante opções, então é importante você se fazer mais presente. Não é a mesma peça aparecendo 2 vezes por semana ou 8 vezes no mês, e sim posts complementares, contatos por WhatsApp, envio de conteúdo exclusivo ali para algum canal, mesmo uma reunião é uma frequência, ele conta como uma frequência, né? Não é só posts, né? Mas isso tudo para que ele passe por essa jornada ao longo do tempo. Para poder provar um pouco essa tese da história de que é importante o alcance ali em primeira instância, eu vou dar alguns dados. Mesmo na mesma pesquisa, né, do Facebook IQ, eles chegaram à conclusão então da frequência, mas eles também fizeram um comparativo por objetivos, né, de anúncio. Então, ao fazer 2 campanhas
várias campanhas, na verdade, eles fizeram. Algumas delas com o objetivo de só like, e uma outra só com o objetivo de brand awareness, que é reconhecimento de marca, tá? Pode ver que as campanhas com o objetivo de reconhecimento de marca tiveram mais likes em posts, mais visualizações em perfil, mais comentários, usando a mesma verba, tá? Usando a mesma verba, porque alcança mais pessoas e alcança mais pessoas qualificadas, inclusive. É importante dizer que na maior parte das vezes que a gente patrocina alguma coisa num post ou impulsiona um post, a maioria das vezes a gente vai alcançar pessoas que não conhecem a gente, né? Então, por isso que é importante eu ir por brand awareness no começo. Na mesma pegada, olhando agora em vez de likes e brand awareness, olhando só o engajamento, que é o tal do envolvimento, né, dentro dos objetivos do gerenciador de anúncios. Então, mesma coisa, olha, 6 campanhas em paralelas com os mesmos orçamentos, né, o mesmo público, porém, um patrocinado por engajamento, outro patrocinado por brand awareness, mesma coisa. Cada campanha aqui você tem um resultado muito melhor, o número de pessoas que lembrou da marca ao final do período, né, foi extremamente maior. Então, assim, isso corresponde novamente que o reconhecimento de marca, ele é interessantíssimo, é muito importante para você no começo da jornada, né? Então, esse é o primeiro ponto aí. Como eu falei que tinha dado spoiler da frequência, agora eu vou mostrar um pouco essa história da frequência, para a gente concluir aqui o nosso primeiro motivo, né? Como eu falei, existe uma frequência ali ideal pesquisada pelo Facebook, né? 2 por semana, 8 no mês, ou 10 no mês, caso o mês tenha 4 ou 5 semanas, né? Mas eu não posso colocar isso tudo dentro de uma etapa só, eu tenho que distribuir essa frequência ao longo da jornada, né? Mas eu estou falando dessa frequência principalmente ali nas 2 primeiras etapas, tá bom? Nas outras etapas ela entra numa outra sistemática de frequência. Então nas 2 primeiras etapas eu distribuo essa frequência 8 ou 10, sendo que 2 vai para awareness, para a primeira etapa mesmo, porque a primeira etapa, como realmente eu não sei se a pessoa vai se interessar por aquilo que eu vendo, eu não posso ficar ali enchendo o saco dela, né? Vou ser considerada como spammer, inclusive. Então, a frequência 2 é o mínimo para que você consiga ser notado, tá? Até porque a gente fica o tempo todo descendo ali nos posts, né, no feed do Instagram, no Facebook, e se for uma frequência 1, você vai passar batida, a pessoa nem vai perceber que você existe. Então, frequência 2 você garante melhor. Dado um sinal social, o que é um sinal social? A pessoa comentou, assistiu o vídeo até o fim, visitou a bio do Instagram, entrou na página do Facebook, acessou seu site, você tem condições de movê-la para a segunda etapa, que é a etapa de consideração, e aumentar a frequência para 8. Porque aí sim, você tem que aprofundar essa pessoa no posicionamento do seu produto ou da sua marca, mostrar os diferenciais, falar daquilo que você sabe com mais propriedade, você tem que ser autoridade naquilo que você sabe, né? Então, no caso de construtora, apesar de você ter bastante produto empreendimento, né, mas aquilo que você sabe é bem-estar, viver bem, você tem que falar de decoração, você vai ter que falar de decoração interior, você tem que falar de mobilidade urbana, de repente, né? O porquê que seus empreendimentos estão perto de metrô, bem localizados, empreendimentos tipo estúdio. Então, assim, é você entender cada vez mais, vocês quando projetaram, né, o produto, onde que eles estarão, e quais são os diferenciais, seja na localização, no paisagismo, na sustentabilidade do empreendimento, né? É disso que você tem que começar a falar nessa etapa. Na terceira etapa, e aí dado já o fato de que nas 2 primeiras elevou bastante a intenção de compra, a lembrança de marca, quando a pessoa se mostrou extremamente interessado no produto, entrou em contato no WhatsApp, gerou o lead de fato ali para você, né, para o corretor, para o consultor, né, de imóveis. Aí sim, tem que levar a frequência, porque você tem uma janela ali importante, porque essa pessoa pode ir para um concorrente, né, ou pode deixar de comprar. Então, assim, essa frequência ali pelo WhatsApp mais tete a tete é interessante, ou mesmo no remarketing, usando toda a técnica de remarketing com o Pixel do Facebook e em outros canais, né? Mas aí você tem que entregar conteúdo mais de fundo de funil, mais personalizado para o ponto de dor da pessoa, né? Se ela vai casar, né, você tem que entregar ali como é que ela pode, né, cumprir com os objetivos dela, né? De repente você pode ajudar e além do produto, né? Então, se ela está precisando de uma ajuda para pensar em certas situações para tomar de decisão, talvez você possa ajudá-la com conteúdo. E aí você tem as etapas pós-venda, que aí não importa tanto a frequência e sim a qualidade do que você entrega exclusivamente para quem é cliente, para incentivar essas pessoas a compartilharem as experiências que elas tiveram aí, tá? Então, esse é o ponto aí do nosso primeiro grande motivo.
E para completar aqui a história, e aí eu trago aqui um erro clássico também. Então, o segundo erro clássico, primeiro é a questão de impulsionar sempre por engajamento, e o segundo é você não dar prioridade à frequência, né? Então, eu falei da frequência ideal, e geralmente, quando você vai impulsionar um post, seja no Facebook ali, ou seja no Instagram, você vai determinar uma segmentação, né? Veja que essa linha externa aqui é o tamanho da sua audiência potencial. Quando você segmenta alguma coisa, o próprio sistema de gerenciador de anúncios fala, olha, você tem o potencial de alcançar 1 milhão de pessoas com essa segmentação que você fez. Aí você fala, puxa, que legal, 1 milhão de pessoas, vamos em frente. Só que aí você vai lá no post 1 e impulsiona com R$10, apesar dele ter falado que o seu potencial é de 1 milhão. Aí você impulsiona com R$10. Esse R$10, ele não tem a capacidade de alcançar 1 milhão de pessoas. Ele vai alcançar uma parcela desse 1 milhão de pessoas, né? Provavelmente vai alcançar 1.000 pessoas, porque hoje o CPM custa R$10, então você alcança 1.000 pessoas uma vez só. Aí você vai lá no post 2, no post do dia seguinte, de repente, impulsiona com outros R$10. Você vai alcançar uma outra parcela desse 1 milhão. E assim por diante. E aí, de repente, entre o post 3 e o post 4, você teve... você conseguiu alcançar uma parcela das mesmas pessoas. E nesse nicho específico aqui, na verdade, nesse grupo específico aqui, você teve uma frequência 2, mas no resto teve a frequência 1. Então, quando chega no fim do mês, depois que você fez vários posts, impulsionou vários posts, você vai ver que você alcançou lá 1.000 com mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, tipo 5.000 pessoas uma vez e meia. Então tá longe, né, do 1 milhão de pessoas, e tá longe da frequência ideal que eu falei, né, de 8 ou 10 ali dentro do ciclo de compra, no período de compra. Então, assim, eu sei que no caso de imóvel a gente pode ter um ciclo de compra mais longo, né, mas geralmente é 2, 3 meses, 4 meses, né, pelo que eu sei ali da minha experiência, né, de um lead até realmente fechar o negócio. Então, assim, essa frequência, né, de 8 ou 10 tem que acontecer nesse período, né, para que a pessoa vá lembrando de você. Então não adianta ter uma frequência 1,5, né, não vai acontecer, a venda não acontece. Então aqui, na estratégia correta, é você diminuir o inventário de mídia, em vez de 1 milhão de pessoas, subsegmenta isso, né, faz um público menor, use a exclusão de público, limitação de público, para que você, em vez de 1 milhão, caia para, de repente, 100.000, 10.000, 20.000 pessoas. Faça uma coisa mais precisa, para que a cada post que você publicar, você consiga fazer esse post alcançar 100% daquele público. E aí você vai ter a frequência adequada, porque se sempre que você publica alguma coisa, você alcança as mesmas pessoas, invariavelmente você vai compondo essa frequência em cima dessas pessoas ao longo do tempo. Esse tempo pode ser 1 mês, 2 meses, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Legal? Então vamos lá. Esse foi uma introdução muito importante, porque daqui para frente, os outros 4 motivos têm a ver com a jornada do consumidor. Então eu falei sobre awareness, consideração, compra, experiência própria, experiência compartilhada. O primeiro motivo teve a ver com awareness, né? Então, aí o segundo motivo vai ter a ver agora com consideração, e o terceiro motivo vai ter com compra, o quarto com a experiência própria, o quinto com a experiência compartilhada. O segundo aqui, então, na consideração, o motivo que eu quero trazer para vocês é o seguinte: existe busca além do Google, né? A gente acha que o Google é o único buscador, obviamente ele é o protagonista quando a gente fala de busca, mas existe um termo chamado SMO, que é o Social Media Optimization. Tem o SEO, né, que é o Search Engine Optimization para o Google, buscadores, né, mas você também tem que lembrar que existe buscas no Pinterest, no YouTube, no Instagram, né, e entre outras redes. Em cada uma dessas redes, se alguém procurar alguma coisa do seu mercado, você também tem que aparecer, né, e aparecer bem colocado. Então esse é um ponto importante. E uma das melhores formas de se fazer isso é através de hashtags. Então eu falo aqui um pouco da estratégia de hashtags, porque principalmente assim no caso de Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, no Facebook nem tanto, o hashtag não pega tanto. As hashtags elas são protagonistas para linkar você, para você ser indexado aí dentro dos mecanismos de busca, né? Bom, dentro dessa estrutura de hashtags que eu estou apresentando, eu divido ela em 5 pilares, tá? Por quê? Porque é legal e facilita você pensar nas hashtags.
invariavelmente, você quer usar muitas hashtags, porque aparentemente, pensa no Instagram agora, tá? Aparentemente, quanto mais hashtags, melhor, né? Dentro do limite que é de 30 hashtags no Instagram. No entanto, uma pesquisa, e aí eu vou mostrar essa pesquisa aqui, uma pesquisa feita pela Mention, mostrou, e não só ela, uma outra também, e a gente aqui na Labs também constatou isso, os posts de maior engajamento, que tiveram melhor performance, não tinham tantas hashtags, tinham na média 5 hashtags. E por quê? Porque quando você tem poucas hashtags, você de alguma maneira se policia mais para usar hashtags boas, né, mais precisas, que de fato são relevantes para aquele mercado, né? Quando você tem ali 30 hashtags no primeiro, na legenda e mais 30 hashtags no primeiro comentário, porque tem gente que faz isso, você está querendo fazer spam, né? Você está querendo ganhar audiência a tudo quanto é custo, né? Então, assim, você vai escolher hashtags, quando você olha para 30, né? Hashtags em inglês, em hashtags amplas, que vão trazer impressões. De repente você vai olhar no Instagram, uau, olha, alcancei aqui dezenas de milhares de pessoas. No entanto, o engajamento é pequeno. Por quê? Porque você alcançou gente dos Estados Unidos, do Japão, da Índia, né? Porque você usou uma hashtag em inglês. Então ele não faz geolocalização, né? Então ele vai alcançar pessoas que não necessariamente é o seu público-alvo. Então não adianta usar hashtags em inglês ou hashtags muito amplas, porque vai trazer uma audiência desqualificada. Quando você se policia para usar até 5 hashtags, 5, 7, aqui não é uma regra, tá? Aqui é mais a lógica de você entender que você precisa pensar bem nas hashtags. Então, apesar de, na média, os melhores posts terem 5 hashtags, isso não tem a ver com o algoritmo. Então, agora eu vou colocar 5 e sempre vai dar certo, né? Na prática, é só a lógica de você pensar mais precisamente nas hashtags. Você pode até usar 30, não tem problema, desde que você pense de forma muito específica nessas 30, né? E não façam hashtags amplas e use elas em inglês. Então, eu estou dando um exemplo aqui do mercado imobiliário, principalmente, são hashtags reais, hashtags que têm, inclusive, maior busca, estatisticamente tem um volume grande. Então, a gente dividiu aqui por 5 pilares, sendo que sempre o primeiro pilar é o produto em si. Então, às vezes, o seu produto é um imóvel na planta, um aluguel, aí você tem que colocar ali uma hashtag. Entre na lupinha lá do explorar do Instagram, coloca a hashtag que você acha que é a principal, o próprio Instagram vai mostrar para você quais são as outras 10 hashtags aí populares em torno dessa hashtag que você usou, tá? E ele vai te mostrar também quantos posts houveram com aquela hashtag, vai te dar um indício já da popularidade. O segundo pilar é o de momento, então assim, ó, venda de imóveis, quem casa quer casa, primeiro imóvel, meu AP, lar docilar, são hashtags reais para momento. Aí você vai para o contexto. Quais são as hashtags de contexto possíveis? Corretora de imóveis, mercado imobiliário, casa própria, apartamento novo, minha casa, minha vida, AP pequeno, casa pequena, isso tudo está dentro de contexto. Aí ação, financiamento, imobiliário, aluguel de imóveis, apartamento à venda, quero casa, financiamento caixa. E o por último, de posicionamento, as hashtags de posicionamento. Se você está vendendo um imóvel de alto padrão, alto padrão. E se você estiver vendendo um imóvel mais popular, vai colocar as hashtags posicionadas, né? Eventualmente você pode criar sua própria hashtag de posicionamento, mas é legal você ter essa estrutura dos 5 pilares para que você sempre pense, vou usar 5 ou mais, mas assim, quais são as hashtags de produto, de momento, de contexto, de ação, porque você vai ter ali uma forma mais consolidada o uso de hashtags, legal? Então esse é o ponto da hashtag que vai te ajudar bastante aí a achar pessoas qualificadas dentro dessas redes. Lembrando que no caso de YouTube você pode usar uma hashtag no título, e é muito bom para quando você entra em algum assunto quente que as pessoas já estão buscando, de repente um evento, né? Então tem um evento aí muito popular, e aí você pode ir nesse evento, cobrir esse evento com conteúdo no YouTube e colocar a hashtag no título. Isso faz sentido e dá certo. Hashtags no Pinterest também funcionam. No caso de LinkedIn, não é tanto o número de hashtags, sim até 3 hashtags. Pelo blog da engenharia, inclusive do LinkedIn, é recomendado usar até 3 hashtags. E lá você pode usar alguma hashtag em inglês, caso você ache que faça sentido, porque o LinkedIn ainda está muito globalizado. Bom, isso aqui a gente já falou. E assim, gente, existe vida além do Instagram, então esse é um ponto importante também. A gente fica muito ali em cima do Instagram, mas para esse mercado, o Pinterest é a meca da inspiração.
né? E o bom do Pinterest é que ele está presente em todas as etapas daquela jornada do consumidor. Então ele está presente lá no comecinho no awareness, né? Por isso que essa curva aí do Pinterest presente aí, ó, lá atrás até na pós-compra. Por quê? Porque ele está lá no comecinho, na hora que a pessoa está pensando em, de repente, casar. Eu vou casar e quero ter a minha casa própria, o meu apartamento próprio. Começa ali. O casamento está ali há 1 ano, né? E aí começa a pensar, começa a pesquisar. Então tem essa coisa da busca. E aí ele vai filtrando, vai entendendo, aí já vai fazendo as pastas, né, daquilo que é a decoração que desejada ali para o imóvel, junto com as pastas do casamento, né? E aí vai. E ele começa a trazer mais pessoas, traz a esposa, o marido para dentro do board para compartilhar, e aí vai olhando aquilo juntos. Depois da compra do imóvel, o que acontece? É mais pins ainda de decoração, de inspiração para comprar as coisas do pós ali, né? Então ele está muito presente o tempo todo. Então a gente está perdendo a oportunidade de estar lá junto, né, desse consumidor ao longo dessa jornada, criando o awareness necessário para que ele lembre da gente, né? Criando conteúdo. E 77% dos usuários descobriram uma nova marca ou um novo produto no Pinterest, né? Então, assim, esse é um ponto importante para vocês entenderem. E o próprio Pinterest fez uma pesquisa junto com a Oracle e mostrou que 40 dias após o lançamento de algum produto no varejo, a propensão ao consumo dos usuários do Pinterest é 40% maior dos que os não pinners, né? De quem não usa o Pinterest, né? Um estudo aí com mais de 9 milhões de consumidores. E olha só, para você aparecer no Pinterest, você tem 3 formas, né? Uma primeira forma, se você já tem um blog, já faz um marketing de conteúdo, pine todas as imagens legais aí do seu blog, coloque o link diretamente para o artigo, porque é possível linkar para o artigo, e aí você vai repetindo isso, vai pinando essas imagens com link para o artigo, e repete isso, estressa isso até você pegar todos os artigos. Você pode fazer isso também com os produtos que você tem em estoque, né? Então, às vezes você tem um estoque grande de imóveis, não só os lançamentos, pina todas as imagens bonitas também, a parte decorada, os 3Ds, né? E aí você também linka com o produto. Ao fazer isso, você vai ver o crescimento do seu tráfego no site crescer exponencialmente, porque as pessoas vão pinar, vão clicar, vão acessar, uma vai repinando, vai colocando no seu próprio board, isso vai viralizando, né? Então, é muito legal quando você usa o blog, né, usa o site para poder ganhar audiência. E a terceira forma é criando conteúdo especificamente para o Pinterest, né? Pensando num formato tipo girafa, que são aquelas tripas grandes lá de infográficos, né? Ou vídeos mesmo, porque agora o Pinterest permite vídeo, você pode falar sobre decoração, você pode falar sobre planejamento para a compra de um imóvel, tipo um infográfico dos passos para o planejamento da compra do seu imóvel próprio, né? Então dá para criar muita coisa bacana. Se você quiser ver o que já tem sobre o seu site aí, digite aí pinterest.com/search/URL do seu site ou do seu blog, você já vai ver imediatamente quantos pins tem sobre você, sobre o seu site no Pinterest, né? E aí tem uma mecânica bacana que dá para fazer no Pinterest, que também ajuda demais, assim, a crescer o tráfego exponencialmente, que é um concurso. Olha só o que a Kamikado fez, né? Kamikado fez uma promoção chamada Meu Casamento Pinterest, um concurso cultural. Então, chamou todo mundo para criar uma pasta compartilhada do Casamento dos Sonhos, concorrendo aí a 15 mil reais em produtos, só que eles tinham que pinar os produtos do e-commerce, né? Então, assim, você tinha que criar uma pasta no Pinterest, no Casamento dos Sonhos, compartilhada ali com sua esposa, alguma coisa com seu marido, e aí você vai pinando dentro do Kamikado os produtos que você gostaria aí de ter dentro da sua casa, no seu casamento, alguma coisa nesse sentido, e você tinha que se cadastrar ali numa landing page mostrando a URL do seu board, né, onde que está a URL compartilhada. E aí você concorria até 15 mil reais em produtos. A Forever 21 fez isso, entre outros, né? E você consegue ver muita gente pinando os produtos da sua marca, né? Ou os imóveis, tipo, pine aqui o imóvel dos seus sonhos, se você tiver um estoque grande, né? Ou nos conteúdos que você tem, né? Quais são os conteúdos mais inspiradores? Você pode pensar de formas criativas, mas isso faz crescer também exponencialmente o número de sessões e tráfego para a sua marca, para o seu site. Eu recebi ontem, assim, que agora não vai dar mais para fazer link entre Instagram e Pinterest, mas até então dava para você reivindicar o seu Instagram no Pinterest,
e dava para você sincronizar. Toda vez que você fizesse um post no Instagram, ele já faria um post também no Pinterest. Mas aí vamos para o terceiro aqui. Terceiro, que é aquela compra e ação, né? O terceiro passo da nossa jornada. O terceiro passo, gente, um dos principais motivos e razões pelo qual você não tem resultado é porque você não consegue quebrar a objeção da pessoa na hora da compra, né? E uma das melhores formas de se fazer isso é gerando identificação, é usando inclusive a prova social. Olha só, a prova social é poderosíssima, né? Porque a prova social ela tem uma capacidade de mostrar para a pessoa que é parecido com ela, de que deu certo, né? Funcionou. E isso gera uma segurança incrível. Eu estou dando um exemplo aqui de moda, mas vocês vão entender. Imagina só nesse caso, nessa situação, né? Então você vai ver aquelas promoções, a pessoa vestindo um vestido como esse, lindo e maravilhoso. Aí você compra e chega em casa, não tem nada a ver com aquilo, não funcionou, né? O que acontece? Taxa de devoluções altíssimas, né? Frustrações, NPS, que é o Net Promoter Score, vai lá para baixo, e aí uma série de problemas, né? Então, a prova social, quando você é transparente, usa inclusive a prova social como parte da sua comunicação, você consegue reduzir muito a fricção, né? Aumentar muito a satisfação, porque você seta a expectativa da pessoa, e obviamente as pessoas preferem comprar daquelas marcas no qual semelhantes já compraram e funcionou, né? E nesse caso em específico desse universo aqui da moda, concorda comigo que se tem um setor do mercado, né, uma indústria, que tem muita foto real, né, de pessoas usando um produto, ou um look, ou um sapato, uma bolsa, é nesse mercado. E apenas 20% dos varejistas de moda estão incorporando conteúdo gerado pelo próprio usuário nas suas comunicações. É o tal do UGC, User Generated Content. Então esse conteúdo, ele é fantástico, ele tem um poder incrível de influência, e para provar isso, veja só, 88% dos consumidores confiam na avaliação de outros usuários e nas recomendações pessoais sem mesmo conhecer de fato, né? Então quando a gente vai olhar um review no Google Meu Negócio, no TripAdvisor, ou qualquer site de avaliação, a gente confia naquela avaliação, né? Então isso é importante, tem que ficar de olho, inclusive, nessas avaliações, mas o que é mais importante é você gerar as próprias avaliações dos seus clientes, né? Pegar depoimentos e usar isso na sua comunicação em redes sociais, usar na comunicação do seu site. Então, ao apresentar um imóvel, poderia ter já um depoimento de alguém ali, né? E ainda mais se você usar a sistemática do inbound, entendendo quem é a pessoa que tá do outro lado, você já conseguiria mostrar um depoimento de uma pessoa semelhante. Porque o ideal é que você faça essa pesquisa e colete esses depoimentos por persona. Então, se você tem produtos específicos para jovens, né? Estúdios, mobilidade urbana, você tem que coletar, então, depoimentos para isso. De repente você tem um outro que é para casais, aí você tem um outro que é para famílias grandes, e aí sim vai pensando nos personas e vai coletando casos de sucesso, depoimentos por persona, para que você tenha na manga, inclusive para o próprio consultor imobiliário, né? Poder usar isso no momento que ele identifica quem é a pessoa que está do outro lado. Mas você pode colocar isso no site, perto do produto, você pode mandar isso por e-mail, mas newsletter, pode usar no remarketing, né? Ao entender cada vez mais quem é a pessoa que está do outro lado. E veja só, a prova social, ela é fantástica, não falei? Ela tem um poder de elevar em até 34% a conversão em vendas. Quando você usa da forma como eu estou colocando, junto da comunicação, e de forma acertada, né, para mostrar um depoimento de uma pessoa semelhante, tem esse poder aí de elevar a conversão de vendas em até 34%, segundo aí o estudo da Wikijob, com teste AB, falando de prova social. E olha só como que é muito, muito fácil, né, você coletar esse tipo de review, né? Se você tem atendimento online, se você tem uma proximidade boa ali com os clientes, você pode pedir para os seus clientes. Você pode esperar que eles façam espontaneamente, né, algum depoimento, alguma avaliação, mas você pode pedir isso, né? Então esse call to action já faz bastante diferença. Você pode fazer isso através do Google Meu Negócio, né? Porque as pessoas pesquisam online sobre a construtora. E aí, na hora que ela pesquisa online no Google, vai cair no Google Meu Negócio, vai ter ali as avaliações, né? No Reclame Aqui também vai acontecer. Mas assim, sempre que tem uma oportunidade de coletar uma avaliação, colete, né? Seja depois de um atendimento ou depois de uma venda. E aí vai montando esses objetivos. Deixa eu só voltar aqui. No próprio Google Meu Negócio tem um link
quando você é administrador, você tem um link ali de compartilhamento do formulário de avaliação. Você pode gerar um link desse compartilhamento aqui. Quando você clica, ele vai para um browser, você vai pegar a URL desse site. Gera um QR Code disso. Esse QR Code pode ser colocado, de repente, num stand de vendas, pode ser colocado em cartão, né, de visita. Você pode fazer isso em vários lugares, em eventos, de repente, né? Então, eventos, a pessoa teve ali de repente, o cliente acabou de comprar, então você já pode estimular ele a fazer essa avaliação. Mas, enfim, você pode mandar também por WhatsApp. Estimule, né? Esse é o ponto principal. No quarto passo, que é a experiência própria, né, que já é pós-venda, o que é o principal objetivo? É transformar o seu cliente já num promotor, para que ele comece a querer compartilhar, né, toda aquela experiência que ele teve com você. Então, um dos principais motivos aí de erro, né, que eu enxergo, de por que não está dando certo a sua estratégia, é porque na prática todo mundo enxerga o pós-venda como algo reativo, né? Enxerga o pós-venda assim só para atendimento ao cliente, não de fato para criar promotores, não de fato para criar conteúdo exclusivo para eles, experiências exclusivas para clientes, né? E continuar o relacionamento com o cliente. Praticamente é um abandono, né? É o funil de vendas, funil de vendas, funil de vendas. Vendeu, acabou. Não pode ser assim. Porque se você quiser sustentar esse negócio, né, você tem que manter o relacionamento e fazer o próprio cliente trazer mais clientes. Então, é transformar os clientes em promotores. Uma das melhores formas de fazer isso é através do NPS, que é o Net Promoter Score. Para quem não conhece, né, é uma pesquisa super simples que você faz uma seguinte pergunta, né, de 0 a 10, o quanto você indicaria a minha construtora ou os meus produtos aí para um colega, para um amigo? E aí a pessoa vai responder. Aí você vai pegar todo mundo que deu 8, 9 ou 10, a partir dessa pesquisa, e vai colocá-las num grupo exclusivo, de repente no Facebook, vai colocá-las numa lista de transmissão no WhatsApp, vai colocá-las num canal no Telegram, vai colocá-las na lista de melhores amigos no Instagram, né? Dá para fazer isso. E a partir de então, você tem a condição de criar ações específicas ou conteúdos específicos para esse público. Não é para pegar todo mundo que é cliente, né? Por quê? Porque você vai ter detratores no meio disso. Então, nunca é bacana você colocar detratores no meio dessa população. Então, isole a população que já é nativamente promotora e comece a incentivar essas pessoas com mais experiências em torno da marca, né? E olha só o que acontece na consequência. Essas pessoas vão ter uma propensão maior a compartilhar tudo que você faz e até mesmo compartilhar a sua própria experiência. E o UGC, que é o User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo próprio cliente, tem um poder 9,8 vezes maior de influência do que um post de um influenciador digital. Óbvio que o influenciador digital ele é importante dentro da estratégia, né? Porque o influenciador digital ele já é a segunda maior fonte de opinião, informação de opinião aí dos brasileiros, segundo o Instituto Qualibest, mas ele é a segunda maior fonte. Quem é a primeira? É o amigo, o familiar, é quem comprou o imóvel, né? Porque ele tem uma condição de influenciar absurdamente maior do que o próprio influenciador. Então tem que estimular o UGC. E quando a marca começa a monitorar e ver quem são os clientes que estão compartilhando um UGC da marca ou do produto, né, que você está vendendo, se você não monitora isso, você está perdendo uma oportunidade incrível, porque quem monitora e quem recompartilha isso, ou quem dá atenção para esse consumidor, para esse cliente, tem um poder aí de estimular ainda mais o engajamento e fazer com que essas pessoas entrem num programa de marketing de indicação, inclusive, né, para que elas indiquem vocês, os produtos de vocês para colegas. Então, ao recompartilhar isso, você está enaltecendo a pessoa como cliente, você está reconhecendo ela como uma pessoa importante, né? E compartilhar, então, traz aí mais vendas, né? 51% dos consumidores engajariam mais e comprariam mais se você compartilhasse o GC delas. Então, é isso que eu quero frisar aqui. Estimular o GC, estimular a prova social e, a partir do estímulo, reconhecer essa pessoa e fazer com que ela compartilhe isso com outros consumidores, através de um programa, de repente, de marketing de indicação, né? Mas você tem que identificar quem já são os promotores primeiro. E aí, olha só a importância da autenticidade, né? E por que eu falo da autenticidade? Porque o UGC é o conteúdo mais autêntico perante os consumidores. E quando perguntado, os profissionais de comunicação e marketing, né, responderam que para eles o conteúdo mais autêntico é o conteúdo que eles fazem para as marcas, né?
Então, às vezes tem uma agência, um profissional de comunicação que foi lá, fotografou, fez um trabalho de estúdio, e ele acha que aquilo é autêntico. Ele não usou banco de imagens, né? Ele produziu aquilo, então aquilo é autêntico. No entanto, perante o consumidor final, perante o cliente, ele entende que a foto de alguém tirada é muito mais autêntica, né? É real, né? Então, olha só o gap, né, entre uma coisa e outra. 51% dos consumidores acreditam que menos da metade das marcas criam conteúdo autêntico. E do outro lado, 92% dos profissionais de marketing acreditam que o conteúdo criado pela sua marca é autêntico perante os consumidores. Tem uma distância aí, né, entre uma coisa e outra, né? Mas olha só, os próprios profissionais de comunicação e marketing entendem que um conteúdo eficaz é um conteúdo autêntico. Então, eles sabem também que a autenticidade é importante, mas eles acham que estão fazendo uma coisa autêntica e não está. Então, veja só os testes feitos aí na indústria de bens de consumo. Quando mostrado para o consumidor o que ele acha mais autêntico, a foto da esquerda ou a foto da direita, né? 73% falou da direita. Mesmo que não fique bonito, lisinho ali a máscara, é real, é autêntico, né? Então, isso inclusive faz com que eles sejam mais prováveis de confiar na marca, de clicar se fosse um anúncio e assim por diante. Aqui o ponto que eu quero deixar é: use o GC nas suas campanhas de conversão. Não coloque só a foto do 3D bonito, né? Que obviamente é legal, é bonito e tal, mas tente, se for em estoque principalmente, né? Tente usar fotos das pessoas reais, né? Estimule o próprio cliente a virar um nano influenciador. Passe um briefing para esse cliente em troca de um benefício para que ele faça fotos no contexto da vida dele dentro do seu produto, né? Isso tem um valor incrivelmente maior. Então veja só o impacto que tem nos bens de consumo. O conteúdo mais influente para os consumidores quando eles estão comprando produtos de beleza e saúde é o UGC. Mas vamos lá, vamos para outra categoria, refeições. Só para provar um pouco a tese que não é especificamente de uma categoria, né? Quando eu falo da jornada do cliente, é importante entender também como esse cliente vive a vida deles, né? E quais são os objetivos pessoais. No caso aqui de McDonald's, um fast food, né? Muitas vezes você não está querendo ir lá só para matar a fome, você está querendo ir lá para socializar, você quer ir lá em grupo. Aquilo tem uma conotação diferente. E aí as fotos de UGC, elas funcionam melhor. É mais autêntica, é mais provável de confiar na marca, inclusive de clicar se fosse um anúncio. Não é só questão estética, né? E a gente sabe que tem muita maquiagem, inclusive nessa indústria de alimentação, né? Então veja só, no caso das refeições, os posts de amigos e pessoas próximas, inclusive em todas as gerações, não só para uma, tem um poder muito maior de influência do que o post de uma celebridade que está lá em quarto lugar, ou um post profissional, né, de fotografia de estúdio, e assim por diante. E, gente, não é só nessas duas categorias, em todas as categorias tem. Eu não tenho assim, o dado especificamente da categoria de construção nessa pesquisa, mas acredite, né, funciona. Então, assim, para resumir aqui essa quarta etapa, na jornada que a gente falou dos 5 passos, os 3 primeiros passos é onde você influencia o comportamento de compra individual. E nas 2 últimas etapas é onde você deveria dar escala para atingir os objetivos que você tem, as metas que você tem. Não pode só focar no funil de vendas, tem que transformar o funil de vendas num megafone, criar promotores de marca. Não esqueçam do pós-venda, né? E fazer coisas específicas para o pós-venda. Agora eu vou entrar na última, que é o último motivo aqui. O último motivo que pode influenciar para que seus resultados não sejam satisfatórios, é você fazer posts praticamente todos os dias e a cada post você tem uma mensagem. E sendo que na prática o ideal é que você tivesse uma única mensagem para o consumidor dentro daquela frequência ideal que eu falei, de 8, 9 ou 10. Vou explicar isso melhor. Pensem lá na jornada então, né? A jornada de 5 passos. Na primeira etapa, a gente falou lá, a primeira e segunda etapa, que o alcance é mais importante, depois conversão, depois engajamento. Para a gente ter um mindset aqui de transformar o cliente em promotor, eu adicionei mais uma camada aqui de storytelling, que é baseada na jornada do herói em 3 atos. A gente tem que tirar o consumidor do mundo dele atual, fazer o chamado do mundo novo, né, para ele conhecer esse mundo novo, testar, inclusive, né, em várias ocasiões de ações com influenciadores, dá para você até fazer o influenciador passar uma noite ali no decorado, no empreendimento, para ele provar isso, né. E aí depois ele tem que voltar transformado como promotor da marca. Por isso que é baseado nesses 3 atos. Esse é um mindset de pensamento estratégico para a gente pensar nos conteúdos, nas ações que a gente faz a cada etapa.
E aí eu aplico a lei de Pareto. A lei de Pareto, gente, é aquela lei 80-20, sabe? Então, se 80% do tempo de tudo que eu fizer ao longo dessa jornada, eu tenho que falar daquilo que eu sei, daquilo que eu sou especialista. Eu citei isso no começo aqui do nosso encontro, que se você vende alguma coisa, você deveria ser especialista nisso que você vende. Se você vende um imóvel, você deveria ser especialista em decoração, em localização, paisagismo, em bem-estar, né? Então, assim, pode ser esse o caminho. Você pode falar do bairro, você pode falar do que tem no entorno ali daquele empreendimento que vai facilitar a vida das pessoas, né? Pode falar do entretenimento que tem ali perto, pode falar das pessoas, dos ícones daquele lugar, né? Então tem muita coisa que dá para falar em torno de cada empreendimento, né? Fora o próprio projeto, né? Fora os diferenciais do produto e assim por diante. Só que esses diferenciais do projeto e do produto, ele está muito mais no 20, do 80-20. Por quê? Porque ele é mais propaganda, né? Ele é mais falar de si mesmo, né? Não falar para os outros aquilo que eles estão já procurando de informação, mas sim falar de si mesmo para convencer a pessoa. É 80-20, os 20%. Então, 80% daquilo que você sabe, 20% daquilo que você vende. Você tem que criar essa composição ao longo da jornada e em paralelo. Para quê? Para fazer aquela frequência adequada, para que você consiga elevar a intenção de compra. E geralmente, o que as pessoas fazem, o que as marcas fazem é essa estratégia 1, que é talvez o motivo pelo qual você não está tendo resultado. Você tem ali um calendário mensal para postagem, então você tem o calendário mensal da construtora, aí você tem um dia X que celebra algum dia importante, aí você tem uma oferta no segundo post, aí tem a parceria que você fez com uma ONG, aí tem o Dia dos Pais, aí você tem um post que só fala do arquiteto X que trabalha para vocês, aí no outro post fala de paisagismo, no outro post você reposta uma ação que vocês fizeram com o influenciador, um outro post assim vai. Veja só, a cada post você tem uma mensagem, né? E aí quando você faz dessa forma, vamos supor que seja um calendário aqui mensal, semanal, quinzenal, né? A cada post você tem uma mensagem-chave, por mais que você assine esse post com o logotipo da sua construtora, você está passando mensagens diferentes. Por mais que você consiga fazer a frequência adequada, você não elevou a intenção de compra, porque a pessoa foi construindo com mensagens diferentes. Não é a mesma mensagem que vai compondo a história. A intenção de compra ela vem quando você vai completando a mensagem e ela tem a mensagem 100% ali na cabeça e ela consegue então entender que aquilo é para ela e que aquilo é uma oportunidade, né? E aí quando você faz dessa primeira forma, a estratégia 1, às vezes você consegue ter a frequência, às vezes não, a maioria das vezes não, porque cada post tem uma mensagem, aí você impulsiona daquela forma que eu mostrei lá atrás, né? Por mais que você tenha 1 milhão de inventário potencial, seja 1 milhão de pessoas, você acaba impulsionando com R$10, e é isso. Você não vai ter a frequência e não vai passar a mensagem. Já na segunda estratégia, que é a mais adequada, em vez de a cada post você ter uma mensagem, você tem que trabalhar como se fosse uma campanha, por flights, né? Você tem que pensar na mensagem sobre um novo empreendimento. E falar assim, puxa, durante 15 dias a gente vai falar desta mensagem, que o novo empreendimento é pensado pelo arquiteto, tem um paisagismo X, está localizado aqui por causa da mobilidade urbana e tal. Então, assim, a mensagem central, pense numa mensagem central, no conceito criativo dessa mensagem central. E aí você vai ter que fazer uma peça, que é a peça maior, de repente é 1 hora, como se fosse um webinário sobre esse novo empreendimento, 1 hora, onde você vai falar daquilo que você sabe, do entorno, do entretenimento, da região, você vai falar depois daquilo que você vende, que é o produto, os diferenciais, e como é que foi feito, como é que foi pensado e tudo mais, e depois você volta para falar um pouco daquilo que você sabe, como é que seria incrível esses apartamentos com determinados tipos de decoração, ou serviria para determinados tipos de público. Aí você tem uma entrevista com o arquiteto, aí você tem uma entrevista com outro profissional que participou. Vejam, 1 hora de conteúdo. E assim que você vai fazer o transmídia desse conteúdo. Porque quando você tem um conteúdo grande, você consegue extrair desse conteúdo várias pílulas. Você consegue extrair, de repente, um infográfico do processo de pensamento da construção desse produto para colocar no Pinterest. Você consegue extrair os 3Ds para colocar no Pinterest, os decorados também, as fotos. Você consegue extrair pílulas de 1 minuto do vídeo para colocar no feed do Facebook, para as etapas iniciais ali de consideração. Você pode usar a entrevista, o trecho da entrevista especificamente ali,
com um arquiteto para colocar no IGTV. Vai durar ali 15 minutos, 10 minutos, de repente, né? E aí, nas etapas pós-venda, desse mesma mensagem ainda, você vai pegar quem já comprou, ou quem já passou pelo processo aí de olhar o decorado e tal, você vai pegar depoimentos dessas pessoas, né? Para colocar na etapa do meio, ainda linkado com a mensagem principal. Na pós-venda, você pode fazer um stories com enquetes para quem já comprou, quais são as dúvidas e tudo e tal, perguntas abertas, né? Para que você se inspire depois nas perguntas ou nas respostas para construir conteúdo para quem ainda não é cliente, mas ainda dentro da mesma mensagem. O que vai acontecer no fim da história? Você vai ter uma única mensagem espalhada aí por vários formatos e conteúdos, usando o melhor formato de cada rede, né? Então, quando eu falei do Instagram e das enquetes, eu estou usando o melhor formato do Stories, né? Para poder passar aquela mensagem. O IGTV é o melhor do IGTV e assim por diante. O Pinterest, o melhor formato do Pinterest. E aí eu consigo fazer o transmídia desse conteúdo em vários outros criativos. No fim da história, quando eu uso isso, essa estratégia 2, aliada àquela estratégia de impulsionamento para um inventário menor, para que eu faça a frequência correta, a gente vai ter o brand awareness que a gente quer, a gente vai ter a intenção de compra que a gente quer, porque você vai ter uma frequência alta impulsionando a mensagem, não impulsionando o post, porque na estratégia 1 você impulsiona o post e passa uma mensagem do post. Na estratégia 2 você impulsiona a mensagem, vai compondo a mensagem na cabeça desse consumidor, vai posicionando o seu produto. Por fim aqui, para a gente resumir, então a gente falou aí dos 5 principais motivos que vêm aí casados, né, com 5 principais insights e dicas aí para vocês. Primeiro, a gente falou bastante de alcance, frequência e duração. Sempre pense em primeiro lugar em frequência, né, em detrimento de alcance. A duração é importante para que você faça o lead passar por as etapas, né, e ter vamos dizer assim, a construção do posicionamento que você quer na cabeça. Depois eu falei bastante sobre social media optimization, a gente falou de hashtags, e além do Instagram, o Pinterest principalmente é importantíssimo para esse mercado. A gente falou da prova social, o peso que a prova social tem para quebrar objeções na hora da compra. No quarto, a gente falou de como transformar o cliente num promotor, aplicando NPS, criando conteúdos exclusivos, fazendo Member Get Member, que é um programa aí de indicação, né, transformando o cliente em nano-influenciador, para que ele mesmo produza, inclusive, o conteúdo para vocês e por vocês, de acordo com o persona dele. E em quinto aqui, a gente falou da lei de Pareto e o conteúdo transmídia, para que a gente impulsione a mensagem, não o post em si, fazendo a frequência adequada, para que a pessoa de fato tenha intenção de compra ao longo da jornada inteira. É um conteúdo diferente a cada etapa da jornada, fazendo transmídia. Ufa, fechamos. Espero que você tenha gostado, que você saia daqui já aplicando boa parte daquilo que eu falei, mas entenda o geral, né? Eu deixo aqui já o meu Instagram, eu posto todos os dias conteúdo de marketing digital baseado em dados, para te ajudar a tomar decisões, convencer alguém ou ser convencido. Também sigam lá o @mlabs, social mlabs. A gente também posta conteúdos todos os dias, muita coisa bacana para te ajudar na sua estratégia em marketing em redes sociais. Valeu, gente, eu fico por aqui. Perfeito, Rafael, eu te agradeço imensamente, um grande conteúdo. Agradeço também a audiência, né, que participou aqui conosco. Compartilhem a experiência nas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.